Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Cast, um podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Eu sou o Vanderlei Borges, serei o host desse episódio e aproveitando já o início, siga o Instituto nas nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, onde estará sendo publicado esse podcast. E fique à vontade para acompanhar nossas atividades. Esse é um momento que a gente usa para entregar para a sociedade um conteúdo de qualidade para que todos tenham acesso a essas informações tão relevantes no processo de formação de liderança. Lembrando que sempre em abril e setembro nós temos nossos eventos abertos e também os processos seletivos de novos associados. Em março é um evento aberto normal, uma palestra, e em setembro nós temos o fórum. Então fique antenado nas nossas redes sociais para esses eventos abertos. E também, se você se interessar e se você quer ser um líder de verdade, um grande líder da nossa região, fique à vontade para entrar em contato conosco, fazer o processo seletivo e se juntar nessa jornada de formação de processo de liderança. Bom, vamos lá. Hoje o tema é extremamente importante, muita gente acaba desconsiderando e para isso a gente trouxe o Valverde sobre um tema sobre fusões e aquisições, compliance, governança, e é um tema que muitas empresas, infelizmente, não é só as pequenas, não, empresas grandes acabam desconsiderando ou tratando de uma forma não muito convencional ou não muito republicana. Valverde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se você quiser comentar um pouco mais sobre você, sobre a sua formação, sobre a sua experiência, fique à vontade. Obrigado, é um prazer estar com você aqui. Eu acho que você foi até polido no comentário quando você fala de um pouco a governança e a metodologia um pouco fora convencional. Na verdade, é muito fora do convencional, é uma cortina de fumaça que os investidores gostam de demonstrar um cenário econômico do qual, no fim do dia, quando você vai fazer uma diligência nas companhias, quase sempre é o que parece. Infelizmente, é assim que a roda gira, independente dos países. A questão é só como você maquia a informação. Bom, já chegando assim, eu sou empresário de muitos anos, tive a experiência de vender uma empresa que eu fundei do absoluto zero. Eu tive um sócio do fundo de private equity, que é o Pátria. Tive a oportunidade de ser sócio de investida durante 9 anos e conduzir até o processo da minha saída, do qual nós capitaneamos uma fusão com a multinacional. Então eu pude participar de todo o ciclo até o final da história. E aí desde 2017 eu venho atuando, assessorando empresas, geralmente grupos familiares, que querem ser vendidas ou arrumar investidor para vender um pedaço do equity. Esse é meu grande foco, mas já assessorei também algumas aquisições pelo lado do buy side e processo de fusão também. Em paralelo, eu atuo como conselheiro de administração e conselho de consultivo em empresas de faturamento acima de 150 milhões de reais para poder arrumar a casa e depois prepará-las para vender, caso seja o time de fazer. Então, isso é basicamente o que eu faço. Bacana. E nesse processo do seu trabalho, estando dos dois lados, seja como empreendedor, seja lá atrás como o lado do vendedor e lado do comprador, como investidor, e também no lado de conselheiro, você deve ter visto muita coisa pouco republicanas ou pouco convencionais aí. Conta para nós o que atrapalha nesse processo de fusões e aquisições, porque o empresário ele acaba querendo vender, tá achando que está numa feira, né? Ele quer vender a empresa mostrando os tomates bonitos e brilhosos na frente, mas ali atrás e por baixo tem lá seus tomates não tão bons, né? Isso é um padrão, infelizmente, do empresariado brasileiro. O que você percebeu nesse processo? Eu diria até que isso não é só uma característica do empresário brasileiro. Eu acredito parte disso, a falta da maturidade de mercado. O mercado de fusões e aquisições no Brasil ele é muito pobre quando você compara com o mercado norte-americano e europeu. Então, poucas empresas têm capacidade de serem vendidas. E por que isso acontece? Porque geralmente os números não batem. O investidor, ele quer fazer conta, ele quer projetar futuro, ele precisa analisar balanços que sejam minimamente auditáveis. Ele precisa de um DRE gerencial em que as informações financeiras, pelo menos os indicadores principais, consigam ser mensurados. E quando você cai para dentro dessas empresas
principalmente familiares, tem empresa de bilhão aí, o número não bate, o contador é o amigo da família, o advogado é o cara que outro dia ocupava uma vaga lá no financeiro. E aí, o dono, ele superestima o negócio dele, por conta de ele estar lá há muitos anos ralando, botando a barriga no balcão. Ele não entende como o mercado funciona de venda, ele não entende a metodologia de precificação, e aí num achismo por pura falta de maturidade, ele quer mostrar o tal dos tomates vermelhos na frente, mal sabendo que o comprador estruturado vai estar procurando tudo que tem de errado antes, para depois ouvir a historinha bonita, se é que vai fazer sentido. Então, um bom assessor de M&A, ele tem que ter a capacidade de observar qual é o momento que a empresa está, para pegar ela e prepará-la para o momento certo e pelo menos colocar as informações financeiras batendo e setar a expectativa do dono para dizer o seguinte: olha, amigo, sua empresa não vai ser vendida pelos tomates vermelhos que você está apresentando. Esses tomates podres que está aqui, que você ou está escondendo ou você não sabia, farão parte da conta. E muitas vezes, by the way, o valor do tomate podre carrega um passivo maior do que quanto a empresa vale. Exato. Mas às vezes isso, né, isso você percebeu que é uma falta de percepção, uma falta de profissionalismo, ou tem também as má intenções no meio? Deve ter também as suas... Não, as duas coisas, né? Geralmente, quando a gente pega a picaretagem, é o seguinte, né? Quando tem empresa em litígio, em que tem os irmãos, um roubando o outro, geralmente esse é o cenário em que as informações não vão bater porque já tem um desviando dinheiro do outro. Então esse é o primeiro, acho que bullet class. Segundo, é quando a empresa do cara está em extrema dificuldade financeira, o cara está quase quebrando, ele quer tentar esconder o passivo de qualquer jeito, porque ele ou tem vergonha de dizer que ele errou a mão, ou ele quer esconder de qualquer jeito para achar um investidor trouxa que vai comprar o passivo dele. Vis-a-vis, olha a indústria de recuperação judicial que tem hoje no Brasil, né? Fazer um RJ virou um excelente negócio, basta você ter um judiciário complacente na comarca do qual sua empresa está sediada. Exatamente, as RJ virou um mercado paralelo, né? E interessante, né, Valverde, que a gente, como empreendedor, como empresário, a gente trabalha tanto para desenvolver um produto ou um serviço de qualidade. A gente, desde o início do empreendimento, a gente quer realmente fazer um produto bom, um produto adequado, e o empresário acaba esquecendo que a empresa dele também é um produto e acaba negligenciando isso, né? De fazer ela, desde o início, um produto adequado, um produto que seja perene, né? Será que falta essa percepção do empresário, empreendedor, perceber que a empresa dele também é um produto? Ou ele só percebe isso quando a água bate na bunda? Sua pergunta é boa. Primeiro é que acho que falta uma coisa ao brasileiro: pensamento de longo prazo. Exato. O brasileiro é de curto prazismo. Ele quer embolsar o lucro e dividendo do mesmo ano para comprar casa na praia, comprar barco, viajar com a família para a Europa em primeira classe, e ele está sangrando o caixa da empresa. As raras empresas que pensaram no longo prazo, e a gente tem um excelente exemplo aí de uma empresa catarinense chamada WEG, que eu sempre falo deles, porque eles pensam em longo prazo, eles estão pensando uns 20, 30 anos da trás para frente. E é uma empresa listada na Bolsa que segue as boas cartilhas de compliance e de gestão. Mas isso é uma exceção, adoraria estar dando aqui 20 outros bons exemplos, e eu não sei contar isso nas mãos aqui de empresas listadas. Veja o nível que a gente tem. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é o seguinte: a capacidade de gestão do empresário brasileiro, eu coloco ela em xeque porque empresas familiares geralmente pecam no momento de fazer uma sucessão. Então, o cara que montou a empresa nos anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, ele tinha uma metodologia de começar do zero um negócio, em que o produto estava adequado naquela época de mundo, o mundo muda, ele não tem a capacidade de fazer a pivotada, ele não tem bons executivos formados que ele poderia ter carregado para poder fazer uma sucessão, e geralmente a família está ali trabalhando no pé do balcão, mas não necessariamente ele tem uma aplicação do trabalho dele para que exista uma sucessão da empresa numa visão de longo prazo e que ela consiga ter uma linha de chegada, um horizonte financeiro que suporte as subversões da economia. Vamos lembrar que a gente teve um Brasil aí de mais de 40% de inflação ao mês. Eu vivi isso quando era pequeno, não me recordo, mas eu me lembro de meu pai, tinha locadora de carro, ele tinha que ficar reajustando o preço do carro alugado todos os dias. Como que você funciona um negócio desse e pensa para frente? Então, o Brasil nos molda
do pior jeito para nos adaptarmos às situações mais difíceis. Eu acho que falta pegar esse aprendizado, essa resiliência e usar metodologia para longo prazo, fazer uma sucessão bem feita e trazer executivos adequados para as caixinhas que a empresa precise. Profissionalizar a gestão, né, acaba sendo o beabá de várias empresas. Nós percebemos aqui empresas da região que tomaram essa decisão de profissionalizar a gestão priorizando a profissionalização da gestão no lugar de botar os sucessores, né? Enquanto os sucessores vão se preparando, né? Isso também faz parte do conselho, né? O conselho eu acho que ajuda nisso, né? O conselho consultivo e o conselho de administração, ele tem um dever fiduciário muito importante, porque ele salvaguarda os interesses da empresa e não necessariamente do CPF dos sócios. Isso é sempre uma boa ressalva, porque às vezes o sócio quer tomar decisões que vão prejudicar a companhia e o bom conselheiro tem que avisar, olha, esse caminho não é adequado, eu não vou aprovar isso aqui em ata, eu não vou aprovar essas contas que não está batendo, a gente tem que reconversar aqui o plano da empresa. Então, o conselho ele aponta a necessidade de uma sucessão, seja com pessoas dentro da família, seja com pessoas de fora, porque às vezes você não tem membros da família que atendem os pré-requisitos técnicos que o cargo requer. E aí você tem que ter um trabalho muito discreto e muito contundente para orientar o familiar, para que ele faça um processo de mercado, para que a gente defina os perfis e faça uma sucessão tranquila, e os fundadores vão para a posição mais estratégica no conselho. Então, eu já passei por isso algumas vezes em conselho de empresa familiar, e não é uma discussão fácil, porque às vezes também o fundador ele não quer passar o bastão, ou ele quer encabeçar alguém que não necessariamente tem o perfil que o cargo requer. Esse é um desafio, né? Até um amigo nosso, que vai estar no nosso fórum em setembro, Ismael Berker, ele comentou uma certa vez num café comigo que o familiar, a empresa familiar, o fundador, ele é como se fosse um cachorro, né? Ele quer o osso. Então ele precisa estar com o osso. Então ele só vai largar aquele osso se ele tiver outro osso, né? E é verdade, o empreendedor, o fundador, normalmente ele está tão focado ali que ele não quer largar o osso, né? Ele quer continuar e só vai largar se ele tiver outro osso, né? Eu conheço empresários que já estão muito bem sucedidos financeiramente, mas o cara faz questão de acordar 4h30 da manhã e ir pro chão de fábrica, porque ele vive dessa adrenalina de trabalho, mas a sua saúde já não é mais a mesma. Então, às vezes, o conselheiro precisa ter essa sensibilidade até para fazer uma sucessão e arrumar outra ocupação para essa pessoa, porque não é justo você pegar alguém que fundou a empresa e dizer assim, saia e passe o bastão. Se você não arrumar outra ocupação para ele certamente não vai largar esse osso. Então, muitas vezes, esses empresários, eles precisam de outra empresa para tocar, talvez uma condição diferente, pode tocar a patrimonial da família com investimentos em outras verticais, exemplo de empreendimentos imobiliários. Ele pode ocupar uma posição estratégica no conselho e usar mais o intelecto e menos a mão de obra braçal. Então, é uma preparação que às vezes você faz em 2, 3 anos, que envolve inclusive um trabalho de coaching, para que ele ressignifique a vida dele inteira, do qual ele ficou 40, 50 anos, para uma nova fase, inclusive no convívio familiar, que ele, inclusive, consiga se permitir viver a vida de um jeito diferente. Olha quantas coisas você acaba envolvendo, inclusive o lado pessoal da pessoa, que do outro lado é um ser humano que tem as suas expectativas e suas ansiedades. E todo esse processo de sucessão, preparação, transição para outros negócios, isso também é um ponto-chave nas fusões e aquisições, né? Presumo eu, né? Com certeza, né? Imagina que você está na figura de vendedor fazendo uma fusão com um grupo econômico do qual você vai ser um sócio minoritário. Existe uma preparação necessária, porque quando você tem sócio novo, você tem chefe novo. E muitas vezes as culturas das empresas não têm fit, como se diz na Faria Lima, né? Olha o problema que deu na Arezzo com o Grupo Soma. São empresas varejistas, de culturas de sócios de personalidade muito forte, e era óbvio que eles não iam conseguir se entender no dia a dia. E eles não foram preparados para poder serem sócios do amanhã, e existia uma grande divergência de mercado, e a empresa perdeu alguns bilhões de reais em valor de bolsa por conta dessa insegurança que se instalou no mercado. Estamos falando de empresa grande, estruturada, listada, com empresários bem assessorados, preparados, com trajetórias muito bem sucedidas, mas que neste ponto eles não estavam. E geralmente aí é onde mora o primeiro problema. Então eu sempre gosto de perguntar para alguém que vai passar um processo de fusão ou de venda se ele está preparado para aquele momento
e se ele sabe como é que vai ser a vida dele no amanhã. Porque não é simplesmente você receber um Pix na conta. Se você vai continuar na companhia, você tem que saber que papel você vai desempenhar, qual é a sua alçada de decisão, que decisões você vai ter que consensuar, e às vezes você, como minoritário, do qual eu também já fui quando vendi uma empresa, não tinha autonomia para absolutamente nada. Então você fica refém de um ecossistema corporativo, muitas vezes de burocratas que não têm competência para instalar, e você, como fundador, fica definhando, assistindo uma série de decisões desastradas por pessoas que não conhecem o seu negócio. E aí, como fica a sua vida nisso? Sim, acaba se frustrando muito, né? Acaba até atrapalhando a vida pessoal, até, presumo eu, né? E é comum a pessoa vender a empresa e querer botar o Pix no bolso e querer, mesmo sendo minoritário, querer tocar o negócio? Isso normal, eu passei por isso, né? Quando eu vendi minha empresa, por exemplo, eu era um sócio minoritário, me foi prometido a vaga de CEO, verbalmente, nunca colocaram em papel. E quando eu fui pedir a vaga, disseram, não, Roberto, veja bem, a gente tem que ver isso depois e tal. Eu fui enrolado. E, literalmente me colocaram lá com uma função executiva, com uma determinada relevância, e eu fui achando que eu ia ter autonomia para tomar decisão, mas no final do dia eu tinha que rezar a cartilha lá do CEO da empresa. Eu fui perceber onde eu tinha entrado. Eu falei, caramba, eu não mando mais em nada. Eu não tenho autonomia para fazer absolutamente nada. E me foi dito que eu era uma figura importante justamente para poder fazer o que eu sempre fiz. Então, eu achava que eu ia ser maestro, e eu fui colocado apenas como um tocador de trompete no cantinho da sala. À medida que o desgaste foi aumentando, eu fui colocado no que eu chamo do quarto de castigo. Então, o mercado financeiro, o comprador, ele de maneira capciosa, de caso pensado, ele quer induzir você a achar que você vai ter um outro papel na companhia para facilitar o processo de venda. Sim. Mas no final, se você não tiver isso muito bem escrito no acordo de acionista e muito bem conversado antes, se você fazer uma diligência da cultura do comprador, certeza de que nada que está sendo dito de boca vai ser cumprido. Inclusive, quando é colocado em papel, muitas vezes também não será. Então, eu sempre gosto de dizer que quando você vai se tornar um sócio minoritário, olha, aceita que dói menos, você não vai mandar em nada. Se você tiver um papel lá por 2 anos, é isso que você vai ter, negocie um bom salário e bônus, e o que vier é upside. Não crie nenhuma expectativa, e se você conseguir jogar o jogo e tiver estômago para isso, talvez você sobreviva na estrutura nova. Certo. Ou seja, um resumo de sucesso na fusão e aquisição seria ter essa transparência de como que vai ser a operação, saber fazer o dever de casa no ponto de vista dos números internos e ter essa consciência de que você não é mais o dono. Esses seriam os principais pontos, talvez? Eu diria que um dos principais pontos, lembrando que o mercado comprador, ele raramente vai ter a transparência que você quer. Cabe o bom assessor ter a visão do que está sendo dito e traduzir, apertar a tecla SAP para o vendedor, que geralmente é um sócio de uma empresa, e dizer, olha, o que ele está te dizendo na verdade significa isso. E isso aqui significa você não terá autonomia. Você está ok com isso? Vale o cheque que você vai receber na conta? Você está valendo? Se desliga da empresa. Tem uma frase que é um pouco forte, que eu digo o seguinte, rapaz, não ame sua empresa não. Ame sua família. Ame seus filhos, ame seus amigos. Empresa, qualquer uma você pega e vende. Tudo tem preço. A sua saúde não tem preço. Então, eu acho que isso é uma frase que marca, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa muito apegada à agenda de um mini poder que não vai agregar na vida dele no futuro. Porque se você está vendendo a companhia, você está vendendo por alguns dos motivos. E se o motivo for botar um dinheiro na conta e ser um sócio minoritário para depois receber um upside, ok. Não cria essa expectativa. Agora, quando você vai vender uma empresa, que você arruma um sócio investidor, que ele vai ser um minoritário, e você vai ter autonomia do amanhã, aí essa agenda é completamente diferente. Você já está fazendo uma agenda de caso pensado, arrumando um dinheiro por equity, para que você possa financiar, de repente, um projeto de expansão, de consolidação, de abrir uma internacionalização da empresa, ou para comprar outras empresas, ou para abrir novas verticais. E aí a tese do dono, a tese do sócio fundador, que sobressaia do investidor. Você muda os papéis, você vai lá fazer um pitch para dizer, olha, eu preciso deste dinheiro para tirar a empresa deste patamar para este outro, a gente vai sair de um valor de mercado de tanto para aquele outro, e a partir disso a gente consegue seguir. Poucos empresários têm essa capacidade de fazer essa tese, têm a capacidade de fazer esse pitch, e de ir ao mercado e convencer o investidor de que faz sentido botar dinheiro no negócio dele naquelas condições necessárias. Bacana. E sobre conselho de administração? Nós estamos vendo aí na Faria Lima, coisas
coisas assim surpreendentes, para alguns, para outros nem tanto, né? Exato. Como que tá essa parte de a importância e a robustez de conselhos de administração, conselhos consultivos sérios, raízes no sentido de falar a verdade, ser transparente e conduzir a empresa pelo rumo no eixo certo, né? E não nas marginais da rodovia, né? Assim, eu vou dizer que existe uma grande indústria de conselheiros de administração do Brasil. É aquela turma ligada a certificadoras que gosta de ficar boletando aí 70, 120 mil reais por mês e emprestando seu CPF a risco. Vou te dizer que 80% da turma vai nessa agenda aí. Então são pessoas que estão procurando mandatos de 2 anos, ficam mordendo comitezinhos de certificadores para serem indicados numa panelinha com empresa de headhunter que coloca essa turma lá. Então esse cara, ele não vai agregar na empresa, porque ele já entra com conflito de interesse, economicamente ele depende dessa atividade e ele não vai colocar o cargo à risca para se indispor com o sócio ou com os investidores para dizer o que ele pensa ou da maneira como ele acha que deveria ser. Até porque boa parte dele nem tem esse skill, porque eles não foram empreendedores, às vezes foram executivos rasos, que pertencem a esse mesmo ecossistema de ratos que ficam apenas boletando. E essa turma, que geralmente sai aí no valor econômico, quando tem briga de conselho de Pão de Açúcar, de Carrefour, de empresas que se envolvem com problema de lava-jato, de empresas que se envolvem com problema de fraude fiscal, porque essa turma só está lá para boletar, elas não estão agregando no dia a dia da empresa, e elas ainda querem um plano de participação na companhia, então tem que ficar muito esperto. Eu não estou falando que são todos, mas eu estou afirmando que é a grande maioria. Conselho consultivo, o único formato que funciona é o cara que bota a mão na massa e tem perfil multidisciplinar. Então, existem alguns bons conselheiros multidisciplinares que conseguem entrar em empresas familiares e realmente ter uma agenda que agregue. Porque você tem que pegar na mão dos sócios, dos empresários, para poder tirar o cara do sufoco, levar a empresa de um patamar para outro, resolver litígio, planejar uma sucessão. Mas você precisa ter quilômetro rodado, você precisa ter passado por várias fases e ciclos de uma empresa, você tem que ter sido executivo ou sócio de várias áreas diferentes, preferencialmente já ter passado por um ciclo de M&A, ter esse carimbo todo e ter uma personalidade que lhe permita, com toda a educação e no seu estilo de ser, colocar em conselho consultivo as reflexões e ponderações que o cargo lhe exige que você faça. E aí, de novo, eu também vejo um grande conflito de interesse, porque tem uma turminha aí que fica fazendo curso de formação de conselho, achando que vai boletar. Esse cara também só está querendo mandar lá a sua boleta mensal e não quer brigar com o sócio no dia a dia, porque ele não admite de que ele não possa entrar em confronto com as boas ideias. Certo. Ou seja, a velha máxima histórica, né? Nada como o bom senso e a transparência para a gente caminhar num caminho correto, né? Eu acho que para quem está entrando nesse mercado de conselho, existe uma excelente oportunidade para a gente dar limpada nessa turma old school que não entrega nada e vir com uma pegada de resultado, num ambiente de meritocracia séria, num ambiente de ser orientado a resultado, de visão de longo prazo, pegar na mão do sócio, ter habilidade para liderar uma série de atribuições dentro da companhia, validando executivos que estão lá no dia a dia, porque o empresário precisa disso, é por isso que ele está montando um conselho consultivo, não pelo glamour do cargo que muitas vezes a gente vê isso em LinkedIn. Uhum. Então, quem está entrando com essa mentalidade tem um mercado enorme para poder substituir essa turma antiga que não agrega nas empresas. Até porque não faz parte da cultura do brasileiro, né? Usar os conselhos, empresas pequenas e médias, né? E é de extrema importância, porque se nós queremos fazer um Brasil diferente, claro, nós estamos passando uma situação diferente economicamente, mas a gente acredita que uma hora vai mudar o jogo, né? Na verdade, quando você tem um Brasil em condições adversas, que é o caso, é a grande oportunidade das empresas montarem seus conselhos consultivos, porque você já começa fazendo gestão de crise. Qual que é a empresa que hoje não está endividada com taxa de juros a 1,8% a 2% ao mês para subsidiar fluxo de caixa? Essa empresa não sabe renegociar passivo com o banco, não tem um bom tesoureiro, não tem um controller, não sabe fazer projeção de caixa para 3 anos. O conselho consultivo já entra com essa agenda para poder melhorar a saúde financeira da companhia com a orientação do que eles devem fazer. E até usar a rede de relacionamento, inclusive, para renegociar passivo. Coisa que, por exemplo, eu faço. Mais de uma vez eu já fiz isso. E ajuda a empresa a, pelo menos, continuar respirando para poder passar um cenário de adversidade. O empresário olha para dentro de casa, ele se redisciplina, refaz o planejamento, fica uma empresa mais enxuta,
mais eficiente e preparada para outras ondas que virão lá para frente, se ele sobreviver a essa onda que estamos vendo agora. Ou seja, trocar aqueles tomates não tão bons para os tomates brilhosos, lustrosos, mas na cesta toda, né? Isso requer tempo, tem que ter paciência, tem que ter gente boa, tem que ter muito follow-up, tem que ter disciplina. O empresário tem que querer, tem que tomar uma boa dose de ansiolítico para poder dormir e acordar de manhã com vontade e cercado de gente que consiga lhe ajudar, porque sozinho não vai fazer nada. Certo. Qual a sua opinião do que ocorreu aí recente, né? Para quem nós está nos vemos, nós estamos falando em 2025, setembro de 2025, e recentemente, mês passado, houve um ocorrido na Faria Lima sobre as fintechs, que, enfim, está no noticiário como um todo. Como você vê esse ocorrido que houve no mês passado? Eu vou separar aqui de fintechs e de fundos, né, que fazem gestão. Toda vez que você vê um fundo, no caso da Reag Investimentos, que cresce vertiginosamente e vai fazer uma gestão de centenas de bilhões de reais, tem uma coisa muito errada. Porque ninguém cresce rapidamente fazendo bons negócios. Você faz loucura, igual o Banco Master. O cara comprou o Banco Master em 2017 e de repente estava lá fazendo um play como se fosse um mini BTG da vida. O mercado já sabia que aquilo ali ia estourar. E o mercado já se perguntava qual que era a mágica do Mansur para poder tocar a Reag naquele patamar. Ou ele era um gênio, ou ele estava fazendo operações muito arriscadas. E aí, quando você faz operações arriscadas, você abre a caixinha para diminuir o filtro do tipo de cliente e dinheiro que você está fazendo na gestão, que me parece que foi o que aconteceu. Não dá para afirmar de que ele, de caso pensado, tinha ciência de que estariam fazendo uma operação estruturada lavando dinheiro do PCC. Mas dá para afirmar que, minimamente, o filtro dele, as regras de compliance não foram adequadas e deixaram passar a boiada numa estrutura financeira criativa para ele poder fazer a gestão e cobrar os 2%, 3% de taxa. Então, acho que a turma lá se entusiasmou, vendo aquele montante de bilhão de dinheiro circulando e não se preocupou para se perguntar de onde que essa grana vem. E isso acabou contaminando, inclusive, outras gestoras da Faria Lima que foram pelo mesmo caminho, inclusive algumas sim, de caso pensado. E várias dessas fintechs foram criadas com esse objetivo. Ao ponto de que agora o Banco Central acordou, depois de mais um escândalo, para dizer, ok, fintech agora, que é instituição de meio de pagamento, vai ter que ter normativas e seguir cartilhas igual de um banco tradicional, mediante as regras e práticas do Banco Central. Ou seja, agora que o Banco Central vai fiscalizar a fintech e vai dizer como é que eles devem tocar. Mas o Brasil sempre espera uma bomba estourar para depois a gente ter que fazer o certo. Então, assim, a medida me parece correta, um pouco tardia, a gente não sabe o tamanho desse buraco ainda, que ele é muito maior do que parece. E no fim do dia é o seguinte, gestor de fundo, ele é ganancioso, ele quer ganhar taxa, ele quer boletar. Vamos lembrar que o UBS e Credit Suisse já se envolveram em escândalos lá fora, lavando dinheiro de narcotraficante e de ataque a terrorismo. Então, assim, na Suíça também tem esse problema. E aí o mundo finge que não vê, depois os caras pagam uma multa, o banco quase quebra, o outro vai lá e compra. E todo mundo esqueceu desse assunto, ninguém vai falar mais nisso. Então, assim, no mundo todo você tem esses problemas aí. A gente só está olhando para um micro problema da Faria Lima, que ele é muito maior. Ou seja, o problema está na ganância dos fundos que acaba ignorando, né, fazendo... Na ganância, na falta de regulação. Você já viu a CVM aqui abrir processo do qual alguém foi preso aqui por crime financeiro no Brasil? Você não viu? Você está vendo algum diretor da Americanas preso? Você também não está vendo isso. Você está vendo eles respondendo em liberdade. E ninguém vai ser preso. E vai lá, faz um acordo de leniência e a empresa vai lá e paga uma multa e, por sinal, ela renegocia do credor. Então o credor está pagando o preço da fraude americana. Isso é um absurdo, isso é bizarro. Exato. Os diretores que fizeram parte da fraude tinham que estar presos com um crime sem fiança, igual a Nova York. Então, assim, se você tem um órgão regulador que não pune de maneira adequada, significa que o suruba está todo aqui de baixo. Eu sempre digo que o Brasil é uma fazenda. Isso aqui é terra de crocodilo Dundee, que todo mundo faz o que quer. Tem advogados bons que conseguem sentenças milagrosas no judiciário, fica prorrogando sentença, bota um offshore lá fora, bota o patrimônio fora e fica aqui respondendo em liberdade na física. Ou seja, compensa fazer o errado. As boas práticas que a gente tenta falar e tenta levar para o Brasil do futuro, não me parece que são espelho do retrato da sociedade que a gente vive. Exato. E esse caso, aproveitando o gancho das Americanas, né? É uma empresa listada na Bolsa, com conselhos,
com empresários de renome. Como que você vê esse processo assim, que estourou agora, recentemente, né, alguns anos atrás, mas isso é uma prática histórica, né, e acaba gerando outros maus exemplos, como você me comentou, que o pessoal acaba achando vantagem e ir nessa linha. Como que a gente muda esse cenário, essa cultura? Então, para mudar essa cultura é o seguinte: primeiro você tem que precisar de um conselho forte. O conselho não pode ser dependente. Então, os conselheiros da Americana, onde estavam aprovando aquelas contas? Não se fala nisso. Eles estão respondendo pelo que aconteceu lá? Não se fala nisso. Eles estarão empregados em outras empresas? Eles fizeram parte da fraude? Interrogação. Ninguém fala nisso. Os acionistas querem um conselho forte para poder fiscalizar de fato, ou querem uma cultura de faz de conta, que é o grande problema que nós temos nas empresas? Também não querem, porque todo mundo quer manipular o sistema para botar mais dinheiro no bolso. Então, como que resolve isso? Marco regulatório forte, judiciário que pune, Constituição que é cumprida. Conselho de administração forte, com membros de fato independentes, eleitos pelo seu perfil de agente fiscalizador, de aprovador de contas, e que não tenham economicamente dependência do cargo que estão ali. Ali tem que ser apenas mais uma atividade do qual ele pratica. E isso começa a se reverberar em outras empresas na economia privada, porque você começa a dar o exemplo de cima para baixo. Agora, empresa que pune fornecedor, que pedala o pagamento do cara em 160 dias, quebra o seu sistema em volta. Executivo bate meta de qualquer jeito para ficar rico na física. E todo mundo fica pedalando sardinha que é investidor na bolsa na pessoa física, do qual o CVM finge que não vê. Você vai ter outros exemplos de americanos por aí, porque isso não vai parar agora. Sim, com certeza deve ter vários outros exemplos que estão lá e não aparecem, né? Você teve problemas aí com Get Ninjas, por exemplo, que a Reag entrou como sócia. Você teve problema agora na Ultrafarma com um mega esquema bilionário de fraude, do qual ele já respondeu um processo lá atrás, já tinha feito agora e fez um acordo, e agora ele fez outro acordo vergonhoso, contratou um ex-procurador para ser o advogado dele, o cara que era integrante do Ministério Público, fez um acordo com ele lá parcelado, dando risada numa videochamada e não confessando o crime, assim, na cara da gente. Isso não tem 2 semanas. Então, assim, aí agora estoura o escândalo do PCC. Então, quantas empresas na Bolsa dá para a gente confiar? É uma pergunta boa para a gente fazer. Exatamente. Eu vou dizer que eu não confio. Então, assim, por Casas Bahia, será que aquele reagrupamento de ações que fizeram beneficiou a quem? Pão de Açúcar, o que está acontecendo lá dentro, lá com aquela troca de conselho que entrou a turma nova lá? Por que não mandaram as informações para o Conselho Fiscal aprovar as contas? E aí a ação começa a derreter. E as OPAs, que o pessoal fecha a capital da companhia e deixa o investidor na mão e a CVM permite. Está tudo errado. O sistema todo precisa de uma grande revisão. O que eu vejo é certificadora, a exemplo da IBGC, que fica passando a mão, e em vez de se posicionar firmemente, dizendo o que tem que fazer, faz uma cartilha bonitinha para inglês ver, e essa turma está querendo ocupar esses mesmos conselhos do que a gente acabou de falar para fazer as mesmas coisas com que a gente está criticando aqui o sistema. Ou seja, a questão cultural, seja da empresa, seja da pessoa física, do empresário, é a que vai fazer a mudança, né? Sim, e aí você tem que dar exemplos, né? Eu gosto muito da ideia de que, de alguma maneira, empresas sediadas em algumas regiões comecem a fazer um exemplo e você começa a criar um ecossistema. Então imagina que você está falando de Joinville. Joinville começa a dar um sistema aí de Santa Catarina do que é modelo de gestão de empresa familiar. E fala, vai em Joinville lá porque as empresas façam a diligência, elas podem ser vendidas, elas podem comprar outras, elas podem ser listadas, elas vão ser mini WEGs da vida. Vamos falar assim, com um bom rótulo de princípio de governança. E você pegar esses espelhos e levar para frente. A questão é, o mercado quer fazer isso? Os empresários querem fazer? Então, acho que as associações comerciais, as federações, as associações que representam os empresários, têm que ter essa cultura dentro de casa e trazer esses bons exemplos como referência e fazer um copy-paste nas suas próprias companhias. Acho que isso seria um excelente pontapé. Fortalecer o ecossistema local, né? Mudar a partir do indivíduo, né? Do indivíduo, da própria empresa, do próprio bairro e daí para frente, né? Exato, lembrando que você está gerando riqueza no ecossistema, né? E quando você faz isso, as pessoas começam a perceber, caramba, entendi, agora dá para fazer uma coisa diferente, está gerando riqueza no meu bairro, gera emprego, o cara paga mais imposto, olha que é legal fazer desse jeito certo, faz sentido, vale a pena, olha a referência que se tornou para a cidade, olha os sócios, como eles são referências enquanto cidadãos para o lugar de onde nós viemos aqui.
São exemplos que vão nos dar orgulho de fazer o exemplo certo, de seguir o exemplo correto. Exato, né? Eu estou totalmente de acordo com isso. Nós estamos indo já pro finalmente, até pro voo. Nós estamos indo já pro final, né? Finalizando. Como que para o empresário, o empreendedor que está começando, seja bem no início, qual é o ponto que você sugere que ele... Qual é o momento certo dele ver na empresa? Qual é o valor de faturamento? Qual é o time? Seja da cultura dele ou em termos de faturamento ou questões de posição de mercado, política, enfim. Como é que você enxerga o momento certo para a pessoa olhar assim, opa, está no momento de eu vender a empresa, porque a empresa é um produto. Quando o seu mercado está na crista da onda, eu acho que um exemplo é um excelente exemplo. Por exemplo, cosmético está na crista da onda. Então quem tem empresa de cosmético e tem aí seus 10 milhões, 15 milhões de EBITDA, opa, você pode botar uns 80, 100 milhões de reais no bolso. Eu estou dando até um spoiler aqui. Tá. Então é o momento de você ouvir mercado. Segundo momento, quando você vai ver que seu setor vai para o brejo em 3 anos. Vai mudar o benefício tributário, está mudando a maneira de precificar, concorrência hostil entrando no mercado e você não vai ter caixa, opa, hora de vender. Terceiro momento de vender, cara, anteceda momentos de crise. Se você está vendo que o crédito vai ficar caro, que você não tem dinheiro para financiar, hora de você vender ou arrumar um investidor para financiar a sua expansão. Veja, é sempre tendo que olhar para frente. Sim. É sempre tendo que falar com o mercado para você antecipar movimentos. Pior hora para fazer isso, está no meio da briga com o sócio, o resultado definhando. Você vai ser almoçado na mesa. Mas tem negócios que chegam nesse ponto para você poder vender, antes de falir ou antes de quebrar. Está longe de ser o melhor momento, mas nesse caso você está fazendo uma operação para salvar a tua pele. Em termos de faturamento é assim, todo negócio ele é vendável, independente do número. Obviamente que isso vai variar do cheque que você vai receber. Então, se o cara tem um restaurante que pode valer 2 milhões de reais e ele acha que esse dinheiro é bom para a pessoa física dele, ele vai vender. Ele vai vender talvez para um cara que já investe em restaurantes ali no entorno, na cidade dele. Quando ele tem negócios maiores, o cheque é maior e a complexidade de fazer a venda também aumenta. Então, acho que esses são os vetores que deveriam ser um mote para você poder perceber que deveria fazer um trabalho dessa maneira. Legal. E como um investidor, claro, usando o mesmo critério, só que do lado invertido, né? Como um investidor ou um comprador para expandir seus negócios, o que ele tem que ficar mais atento? Porque às vezes ele quer expandir, comprar outras empresas ou criar novas verticais, né? O que o comprador de empresa tem que ficar atento, fora esses pontos que você já citou, que vendáveis, né? O comprador, assim, ele tem uma agenda, vou te dizer até que é mais difícil do que o vendedor, porque se ele errar, ele pode pagar caro. Então, assim, você tem que olhar para a companhia e fazer uma conta de fluxo de caixa descontado de 3 a 5 anos, colocar os budgets de todos os riscos do setor dele, olhar o perfil dos sócios, perguntar como ele chegou até aqui, qual é o upside de resultado que você consegue obter, quais são as sinergias e ganhos com isso, qual é a complexidade do que você vai ter que fazer, se a operação não der certo, como que você volta 2 casinhas, se desfaz daquele ativo, quais são os instrumentos de garantia, por que você precisa fazer a aquisição daquela companhia e não de outras que estão aqui em paralelo, qual é a sua capacidade de deglutir uma empresa após um processo de aquisição e qual é a taxa de retorno do dinheiro alocado, independente se vai ser seu ou do investidor. Legal. E o momento da pessoa sentar e falar, cara, eu preciso criar um conselho. Qual é o time? Qual é esse momento que o empresário chega em casa e fala, rapaz, eu preciso de ajuda? Quando você olha para o lado e descobre que não tem nenhum executivo na tua empresa que você consiga ter uma conversa minimamente inteligente para traçar estratégia e plano de futuro. Quando você está sozinho, que é o caso da maioria das empresas de dono. Eles estão isolados, ou você tem familiares que você não consegue ter uma troca rica. Esse é o momento que você está precisando de auxílio, independente do formato do conselho consultivo que você vai colocar. Se pergunte até quanto tempo você quer ficar carregando a mala sozinho, quantas horas você quer trabalhar por dia, quantas noites de sono você quer ter. Você precisa ter pessoas para poder compartilhar e trocar experiências, para poder, inclusive, até aliviar seu coração e saber que tem saída, não só para problemas, mas também para projetos duradouros da sua empresa, ou até preparar ela para um processo de venda. Então, olhe para o lado e veja, caramba, eu posso conversar desse assunto aqui com quem? Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou sozinho tomando todas as decisões, eu estou feliz com o tipo de executivos e gerentes que eu tenho do meu lado, eu gostaria de mudar o meu patamar de vida enquanto empresário, enquanto ser humano que fundou esse negócio.
Acho que são gatilhos bem relevantes. Legal. O empresário acaba negligenciando essa questão do conselho. Não sei se é cultural, se é recente, que as pessoas estão, pelo menos eu falo por mim, né, abrindo a mente para questões de conselho de anos para cá. A gente acaba se acostumando como empreendedor e como empresário, abrindo o coração para os amigos empresários também. Então a gente acaba, às vezes, nas rodas de amigos, nossos outros empresários que a gente vai construindo ao longo do tempo, conversando e se abrindo, né? E aí a importância do conselho de você ter pessoas, às vezes até de outros negócios, né? Ter uma visão diferente, né? Essa visão totalmente diferente de mercado ajuda, né? Ajuda bastante, né? Eu acho que é excepcional, acho que os empresários precisam falar entre si, muitas vezes de setores diferentes ou concorrentes, e falar no Brasil e falar de mundo, né? Me ajudou muito quando eu fui fazer roadshow na Europa e falar com empresários europeus do meu setor e de setores adjacentes. Minha visão de mundo mudou 360 graus. É um exercício que eu pratico até hoje. Então, as associações comerciais estão aí para poder dar um pouco, talvez, de atração dessas empresas. Acho que os empresários têm que pegar avião, ir para outras cidades, aprender como eles estão fazendo. Tem que ir na China, tem que ir nos Estados Unidos, tem que ir na Europa, tem que ir em Israel, tem que trocar figurinha o tempo todo, cara. E abrir coração, e não é só falar de problema, não. Fala o que você está fazendo de certo, pede sugestão, pede ajuda, pergunta para ele como é que foi a trajetória dele, o que ele fez de diferente, qual que é a opinião dele sobre a situação que você está se colocando. Literalmente, assim, faz todo sentido e ajuda bastante. Ou seja, aquela máxima que até a gente defende aqui dentro do Instituto, que as pessoas boas acabam se juntando com pessoas boas e abrindo e aprendendo com os outros, né? Isso que é o propósito de formar as futuras lideranças, você ter essa consciência que você não é bom. A gente precisa se encontrar com pessoas melhores que a gente. Por mais que essa agenda aí, ela é 300% benéfica. Acho que instituições que têm esse DNA tem um papel relevante no papel da economia do nosso país e da maneira como a gente muda o capital intelectual do nosso empresário. E eu acho que ainda é uma agenda, entre aspas, uníssona, ela é dissipada em pequenos núcleos, e eu sinto falta disso, ter uma voz que ecoe, trazendo mais gente imbuída nisso, e talvez pegar esses micronúcleos que ficam muitas vezes isoladamente conversando entre si, e abrir isso para o resto de Brasil, né? Que bom seria se a gente pudesse pegar a turma de Joinville e juntar com a turma do Ceará e fazer uma bela boletada de informações aí, juntando de repente com o cara de Nova York, né? Olha que bacana. A gente acredita muito nisso, tá? Até porque eu já levei muito nos dedos, aprendi da maneira errada, e um dos métodos que a gente prega aqui dentro do Instituto é a gente conversar com os líderes locais, líderes nacionais e internacionais. Tanto é que por ano essa é a nossa agenda. A gente traz 10 pessoas locais, 10 pessoas nacionais e 2 internacionais para a gente ter essa visão, né? Porque a gente acredita que essa formação de processo de liderança começa com essas trocas de experiência, né? Totalmente de acordo. Parabéns pelo trabalho. Legal. Valverde, para quem está nos ouvindo e quer montar um conselho, o que você sugere e qual é o conselho que você daria para isso? Se pergunte o perfil do conselheiro que você quer, olhe para dentro da companhia e pergunte quais são as áreas que você acha que tem um mais relevante de auxílio. Entreviste o mercado, bata papo com vários conselheiros consultivos de perfis diferentes. Jogue para ele os problemas que você está enfrentando na empresa, veja quais são as soluções que ele endereçaria, entenda como ele raciocina, pegue a experiência. Preço é uma coisa que você tem que pensar se vai caber no teu fluxo de caixa da empresa. Então, assim, os preços eles tendem a variar um pouco de acordo com o nível da experiência. Acho que o rito de reuniões presenciais é muito mais benéfico do que a reunião virtual. Reunião virtual funciona muito mais para um segundo estágio da empresa, quando ela já tem uma maturidade de cadência da reunião. E não pense em resultado de curto prazo. Isso é uma semente que você está plantando para colher resultados no médio e longo prazo. Legal. E para quem quer vender uma empresa, qual é o conselho que você dá? Bom, primeira pergunta se pergunte por que você está querendo vender, qual que é o tamanho do teu sonho, do dinheiro, quanto você acha que tua empresa vale, quem você acha que vai comprar, por que alguém compraria teu negócio. E depois de respondidas essas perguntas, vá bater papo com bons advisors de M&A que tem experiência com o mercado, pega a percepção dele do seu setor, pergunte para ele tecnicamente se é o momento, qual que é a taxa de retorno, qual que é o múltiplo, qual que é o valuation, qual é a duração do processo.
E depois disso tudo, veja se realmente você está preparado para passar por esse momento que é tortuoso, é dolorido, mas você sobrevive, e se você achou o profissional correto para poder te assessorar. Legal. E agora, para aquele empresário que já tem seu negócio e está pensando em comprar outra empresa? Bacana. Quando você vai partir para uma aquisição, veja se faz sentido você fazer a aquisição nesse momento ou se faz fazer um crescimento orgânico. O que é que demora mais tempo? Delta custo do dinheiro, delta risco. Se pergunte se tem um pouco de vaidade nisso, porque às vezes a gente acha que vai comprar um concorrente para poder dizer que comprou um cara que a gente não gostava dele, e aí você vai estar comprando um problema e um câncer de cultura na sua companhia, que é tudo que você não quer para desfazer o legado que você construiu ao longo de muitos anos. Se todo esse raciocínio seu de parar de pé, contrate alguém para te ajudar no processo de aquisição, porque é igual de venda. Se fizer no peito na raça, você pode passar batido de vários pontos e de repente estar comprando um jabuti. Legal. E aquele empresário que não quer comprar e quer se juntar com outras empresas no mesmo setor, que acaba acontecendo bastante, né? Primeiro, identidade cultural. Tem que ter. Se não tiver, não adianta achar que a sua cultura vai sobrepor do outro, porque é um processo que sangra muito. E executivo e funcionário desestimulado, gera resultado a menos, gera bônus a maior para o bolso da turma aí que vai manipular resultado para poder levar dinheiro para casa e a empresa vai sangrar. Segundo ponto, se pergunte quais são os ganhos que você vai obter ao longo da sinergia, planilhe ganhos financeiros no dobro do tempo que está estimado. Então, você acha que vai ganhar dinheiro com a economia de SVN em um ano, volta para 2. E assim você vai fazendo a continha para frente. E 3, monte uma estrutura societária que, se você quiser desfazer a fusão, você contamina menos o seu CNPJ e não deixa seu CPF a risco. Legal. Agora, como empreendedor, e você também já foi empreendedor e é um empreendedor, as pessoas que estão querendo empreender, o que eles precisam acordar para essa realidade tão... as pessoas pensam que é glamurosa, mas é tão sofrida, tão dolorosa, solitária até diria, né? Solitária, zero zona de conforto, não dá para ser empresário sendo preguiçoso, vai ter que ter muita resiliência, porque você vai apanhar um bocado, você está arriscado a quebrar algumas vezes nesse Brasil fazenda maluca que a gente vive, estabilidade não será a palavra de ordem da sua vida, e se você tiver muita sorte, tiver boa assessoria, tiver boas pessoas empreendendo com você, que tem mais experiência, você tem uma chance de não dar errado. Bacana. Valverde, eu agradeço bastante a nossa conversa. Espero que esse conteúdo seja acolhido no coração e nas mentes de vários empreendedores e vários empresários, de vários líderes que estão aí pelo Brasil afora, e que faça sentido esse conteúdo. Como que o pessoal te acha nas redes sociais, só para o pessoal... Beleza, LinkedIn, se você digitar Roberto Valverde, você vai me achar. E no Instagram, Roberto Valverde 1, você vai me achar também, eu respondo todo mundo. Legal. Você tem algum livro que você sugere, alguma coisa, leia isso aqui que vai fazer diferença na sua vida? Seja de negócio ou não. O lado difícil das situações difíceis, do Andreessen, que foi investidor fundador da Netscape, ele passou por situações complicadíssimas no momento de vender o provedor de internet dele. Hoje ele é um dos grandes investidores seriais do Vale do Silício e assim, ele dá um banho, uma aula constante da maneira como você deve encarar essas situações que oscilam bastante, misturando experiência de mercado de capitais, empreender, sócio, litígio, mudança de economia. Legal. E eu estava esquecendo mais uma perguntinha. A pessoa que quer captar investimentos. Vamos lá, né? Não faça pitch deck mentiroso com um pipeline de negócio que você não vai conseguir chegar lá, porque o investidor ele vai fazer a conta e ele vai te dar o dinheiro, que a gente fala isso, trigado e cheio de garantias. Não venda um sonho que você não consegue entregar. Faça algo factível, palatável. Vai ter que falar um pouco da linguagem do investidor, se prepare para usar o seu coletinho, mas vai na autenticidade, demonstre valor, demonstre o resultado que o investidor vai ter de uma maneira razoável, com retornos adequados, sempre pensando no downside e no pior cenário, que é assim que o investidor vai te ver com seriedade. Legal. Valverde, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela essa conversa, que foi fantástico, aprendi um monte, vou ser bem sincero, aprendi um monte aqui, e nós estamos esperando você para o nosso Fórum 2025,
vai ser um momento bem bacana, você conhecer a região. Eu quero fazer questão de te apresentar ali o ecossistema onde nós estamos inseridos. Vai ser bem bacana essas experiências e o fórum é justamente para isso, para a gente trazer gente de vários lugares do Brasil, de várias áreas, tentar furar essas bolhas, porque a gente precisa fazer um Brasil melhor. E não é um Brasil do futuro, a gente precisa fazer um Brasil agora, no presente. Esse negócio Brasil do futuro, nós não vamos chegar nos 100 anos e vamos estar falando disso, nós não temos esse tempo não. Precisamos fazer isso já, é para ontem, né? Conte comigo. Tá ok. Robert, muito obrigado, hein? Obrigado. Um abraço, Cesta, tchau. Tchau.